Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de história, tá bom? E a gente vai falar aqui sobre o Barroco Mineiro, dando continuidade aí ao conteúdo A Mineração no Brasil, tá? Que é o início do conteúdo, tá bom? A gente vai só adiantar um pouquinho mais lá para frente, tá? O Barroco Mineiro. Só lembrando, a gente colocou aqui, tá, as principais coisas, fez um resumo aqui de tudo, e a gente espera que você possa compreender, né, e que não fique dúvidas. Mas de qualquer jeito, se tiver dúvida, você pode estar nos consultando, nos procurando, e a gente vai estar passando para você, tá bom? Veja bem, queridos, o Barroco Mineiro, considerada a primeira expressão artística genuinamente brasileira, tá bom? Originalmente o Barroco Mineiro é uma manifestação de origem europeia, que surgiu no final do século XVI, tá bom? Porém, no Brasil, foram desenvolvidas características próprias com o uso de cores bem fortes e também a representação de anjos e santos com feições, tá bom? Afro-brasileiras nas esculturas. Queridos, veja bem, o Barroco já existia na Europa, tá bom? Só que assim, tinha características próprias. No Brasil ele surgiu, tá? E na época da mineração, na época colonial do Brasil, mostrava justamente o que havia na nossa sociedade, na sua forma, na sua expressão artística. Por exemplo, o catolicismo era a base religiosa aqui do Brasil, nessa época. Então assim, aquelas imagens, aquelas esculturas, tá? Aquelas imagens de escultura, aqueles santos, eles tinham imagens dos santos católicos, tá? Mas no Barroco, alguns santos e alguns anjos que eram esculpidos pelos artistas da época tinham feições, ou seja, sua aparência era de pessoas negras que vinham da África. Lábios bem protuberantes, tá? E cabelo às vezes enroladinho, tá bom? E um tom de pele que dava a impressão de ser um tom de pele de pessoas morenas, tá bom? Então assim, isto caracterizou o Brasil, tá? Dando ao Barroco, a essa expressão artística que na época foi grandemente desenvolvida no Brasil, características tipicamente brasileiras, tá bom? Então, os santos e anjos, ou as estátuas, que eram, digamos assim, as principais formas de manifestações do Barroco, elas tinham essa característica típica do povo brasileiro, tá bom? Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, a região das Minas, onde primeiramente se desenvolveu a mineração e com maior intensidade, tá bom? Principalmente na cidade ali de Ouro Preto, Diamantina ali, naqueles lugares ali, houve uma explosão, tá bom? Na mineração. Muitas pessoas até enriqueceram rapidamente, porque encontravam ouro e, como tinha em abundância, muitos enriqueceram. E essas pessoas faziam doações, tá bom? Para as igrejas religiosas da época, e isso fez com que as igrejas ganhassem poderio muito grande, tá bom? A Igreja Católica. Veja bem, nessa época muitas pessoas enriqueceram com a extração do ouro e faziam essas doações para essas instituições conhecidas mais tarde como Irmandades Religiosas. As Irmandades Religiosas eram associações de fiéis católicos, tá? Responsáveis pela organização de rituais, ou seja, cultos religiosos ou missas religiosas, tá? No caso do catolicismo, e também pela gestão das igrejas, ou seja, a organização das igrejas, de ir atrás dos fiéis, de propagar a missa, propagar a religião, tá bom? Enfim, mas também manter as casas religiosas, cuidar da organização e também do patrimônio. Veja bem, essas irmandades se tornaram grandemente conhecidas na época e foram grandemente, digamos assim, beneficiadas com o Barroco, porque elas financiavam, de certa forma, alguns artistas muito conhecidos da época em suas esculturas. Recebiam doações e eles criavam muitas, digamos assim, esculturas para essas organizações religiosas que mais tarde foram levadas para o museu porque retratavam obras famosíssimas de uma época do Brasil colonial, tá bom? Veja bem, o patrimônio cultural brasileiro, só fechando aí o conteúdo. As obras do Barroco Mineiro faziam parte do patrimônio cultural brasileiro e são importantes pois nos ajudam a compreender o período colonial do Brasil. Por essa razão, a preservação das construções e das obras de arte barroca, assim como outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todos os cidadãos brasileiros. Eu e você temos a obrigação, tá, de preservar tudo que é tombado pelo patrimônio histórico.
Aí você diz assim, mas assim, como assim tombado pelo patrimônio? Veja bem, algo que é tombado pelo patrimônio histórico é algo que conta a história do Brasil ou de um lugar no passado e está retratado ali em sua estrutura. Então assim, essas coisas muitas vezes é tombada pelo governo, ou seja, existe uma instituição que faz o tombamento histórico, que é digamos assim, um selo que determinado local recebe, tá, para ser preservado. De certa forma, quando ele é tombado pelo patrimônio histórico, ele só pode sofrer pequenas mudanças, tipo assim, nenhuma mudança na estrutura, mas tipo assim, pequenas reformas para ser conservado. Ele não pode ser alterado nada na sua estrutura. Então assim, isso acontece quando determinadas construções ou esculturas ou até mesmo locais retratam a história de uma realidade passada daquele lugar. Então é tombada e faz parte, geralmente, da história do mundo, por exemplo. E aí é tombado pelo patrimônio histórico. Um exemplo disso é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que conta a história do mundo ali, porque retrata o primeiro homem americano. Então lá, a estrutura é tombada pelo patrimônio histórico. Não pode sofrer grandes mudanças, a menos que sejam pequenas reformas, entendeu? Então assim, queridos, olha, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Tentei sintetizar o máximo possível para ficar mais simples de compreender. E tem uma tarefa aí, tá bom? Está aqui na página 260. Eu espero que vocês façam essa tarefa aí. E qualquer dúvida você pode nos procurar e a gente vai estar tentando lhe orientar na medida do possível, tá bom? Meus amados, chegamos ao final de mais uma videoaula. Um abraço para todos vocês e até a próxima videoaula de História.